estamos aqui com uma convidada e um assunto. Olha o que tem na minha mão. Um cérebro, você aí, mãe, pai, que tem um filho com alguma deficiência, alguma dificuldade, ou até mesmo simplesmente uma dificuldade de estudo, não consegue, troca a letra, enfim, seja o que estiver acontecendo, eu tenho a resposta para você hoje. Nossa convidada tá assim com tudo top para orientar as famílias, não é mesmo, Eliane? Sim, nossa convidada é especialíssima. Mas antes, o que a gente tem que fazer? Curtir o canal, compartilhar. Faz tudo aquilo que é preciso. Ajuda essas meninas lindas a continuarem com esse trabalho. Vamos lá, gente, ajuda, põe o coraçãozinho, manda lá no WhatsApp, não é, ô, Dayana? Ative o sininho, Isso. né? Precisamos de vocês, hein? Ajuda a gente. E com vocês hoje, a nossa convidada de peso. Quem é, Eliane? Vamos lá. Nossa convidada, que temos a honra de receber hoje aqui, ela é pedagoga, ela é pós-graduada em neuropsicopedagogia, clínica e institucional, ela é psicoterapeuta integrada e não para por aí, tem mais. Ela está cursando psicologia e terapia ABA. Ela dá palestras, mentorias para neuropsicopedagogos, ela faz estimulação e reabilitação cognitiva de todas as faixas etárias, ela dá orientação às famílias típicas e atípicas, ela é experiente no atendimento a autistas, TDAH, depressão, ansiedade, entre outros. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Com vocês, temos a honra de receber aqui hoje, gente, quem? Edilene! Prazer, Edilene, que bom receber você aqui. Obrigada. Fiquei enrolada. Fica à vontade. Extenso o currículo. Obrigada. Fica à vontade. Edilene, conta pra gente o que exatamente faz um neuropsicopedagogo clínico? Então, a neuropsicopedagogia clínica é uma ciência transdisciplinar, né, que tem aí os viés da pedagogia, da neurociência, da psicologia também cognitiva, e a gente atua na intervenção ou na avaliação né? Porque o neuropsicopedagogo clínico, ele pode tanto fazer a avaliação de transtornos relacionados à aprendizagem, com os testes que não são restritos, são abertos à área da educação, inclusive, também. E também podemos, a partir desses testes, traçar a intervenção. Ou tem os profissionais que, assim como eu, optam por trabalhar apenas na intervenção. No meu caso, as crianças ou adultos que já vêm com laudo. E os que vêm para mim com suspeitas, e eu falo que eu não faço avaliação, mas os pais, não, eu gostaria que ele passasse por seu olhar criterioso e tal. Então, eu acompanho, faço algumas primeiras sessões, geralmente de um mês, que equivale a 4 sessões, porque geralmente eles vão para fazer uma sessão semanal. E daí eu vou observando, baseado na anamnese, eu sempre inicio com a anamnese, se tratar de menores de idade, com os responsáveis ou os pais, né? Porque nem sempre os responsáveis são os pais. E aí, após essa anamnese, a gente começa as intervenções baseadas nos relatos do pai, ou da mãe, ou do responsável. E aí, conforme a gente vai percebendo as demandas, aí eu vou fazendo minhas anotações, e aí eu faço o encaminhamento para avaliação e para os profissionais que eu observar que sejam necessários. Ou se não, a criança não apresenta, o adolescente, nenhum traço assim que seja uma questão de avaliação, né, que represente um possível transtorno. Então, a gente também vê a questão familiar, como que está a rotina do sono, a alimentação, a atividade física, porque nós somos integrativos, né? Por isso que eu fiz esse curso de extensão de psicoterapia integrativa, porque não tem como você olhar para uma criança e achar que porque ela está hiperativa, por exemplo, ela é um TDAH. Isso não pode acontecer. Você tem que analisar todo o contexto em que essa criança, adolescente, até mesmo nós adultos, estamos inseridos. Porque a depender do contexto, nós vamos ter ali sinais, características que simulam um transtorno. E que nem por isso seja de fato um transtorno. Perfeito. É isso aí, perfeito. Por isso que tem muito laudo errado por aí, né? Pois é. Vamos lá, vamos continuar com as perguntas. Quais são as queixas mais comuns que você recebe lá no seu consultório? Não vale dizer a consulta é cara ou a consulta é barata, não. Outras queixas. Então, as queixas que eu mais recebo, mais comuns, quando se trata de menor de idade, são dificuldades na aprendizagem, desinteresse pela escola, dificuldades no comportamento, desobediência em casa aos pais, dificuldade em aceitar rotinas, mudanças, dificuldades na socialização,
Esse é o maior público que eu recebo. Suspeitas de autista, de TDAH, e aí vem para mim, geralmente essa é a principal demanda. Ok. E como você realiza o processo de avaliação neuropsicopedagógica? Então, quando a criança chega para mim, ou o menor, né? Primeiro, já tenho feito a anamnese com os pais, como eu falei anteriormente. Então, quando a pessoa me procura, eu tenho que saber a faixa etária da criança e do adolescente. Então, a gente vai fazer uma anamnese baseado com as perguntas, baseado na faixa etária. E aí, a gente faz uma investigação de como foi a gestação daquela criança, como que foram os primeiros dias. Dentro da anamnese, é uma anamnese de 5 a 6 páginas. Fora essa anamnese, eu ainda investigo com outro contexto. A alimentação atual, a socialização. E aí, dependendo do contexto, eu visito a escola, converso com os professores. Então, feito tudo isso, eu traço a intervenção. Se eu perceber que tem ali sinais de transtornos, eu encaminho para uma avaliação neuropsicológica, que eu trabalho sempre com a equipe. Não atuo sozinha, porque eu não sou neuropsicóloga, não sou pediatra, não sou cada profissional, ele tem a sua atuação. Então, eu não posso pegar demandas que eu observo que eu não dou conta e querer atuar sozinha. Até porque, se trata de uma criança, adolescente ou adulto que seja, como, por exemplo, um transtorno de neurodesenvolvimento, um transtorno neurobiológico, é uma equipe que tem que fazer parte. Então, quando eu observo que essa demanda ultrapassa a minha atuação, então eu faço o encaminhamento. A chance Isso de ter mesmo, diagnóstico errado é bem pequena desse jeito, né? Com essa equipe, você né? diminui, você tem que reduzir todas as possibilidades de que não seja algo ali da rotina da criança ou do adolescente, às vezes até mesmo adulto, porque a gente foca nessa questão da infância, né? Mas se a gente está falando aí de um transtorno neurobiológico, neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, TDAH, deficiência intelectual, déficit cognitivo, isso vai acompanhar por toda a vida. Então, assim, a gente tem que ver toda essa questão ambiental e mesmo que ela tenha o diagnóstico, mesmo que a pessoa já venha, ou criança, adulto, já venha com um laudo, a gente tem que, na anamnese, fazer a anamnese para entender esse contexto que está inserido. Porque até mesmo a pessoa com transtorno, ele pode ter regressão de habilidades por conta do ambiente, alimentação, falta de atividade física, sono prejudicado. Né? É todo esse contexto que a gente tem que analisar sempre. Nunca se avalia de uma forma. Que interfere diretamente no processo, no comportamento, né, da criança. Né? Às vezes está com um distúrbio nessa rotina diária que está afetando um comportamento que não necessariamente possa ser um transtorno. Né? Exatamente. Me diz uma coisa, quais são os transtornos de aprendizagem que você identifica? Então, pelo CID, né, o transtorno de aprendizagem com prejuízo, o CID tem o transtorno de aprendizagem, aí dentro dos transtornos de aprendizagem você tem com prejuízos no português, aí seria a dislexia, com prejuízos na matemática, no raciocínio lógico matemático, que seria a descalculia, e assim sucessivamente. Mas esses são os mais comuns. Aí você perguntou como... quais são os principais transtornos? Os principais são esses. Descalculia e dislexia. Transtornos de aprendizagem, com prejuízo no português, na matemática. Isso aí, perfeito. E aí eu vou emendar a pergunta te perguntando o seguinte: como que a neuropsicopedagoga ou psicopedagogia pode ajudar, auxiliar essas crianças que têm o déficit de atenção, né, a hiperatividade? De que maneira vocês conseguem ajudar? Então, a gente vai trabalhar sempre nos prejuízos das funções executivas, os prejuízos da cognição, que geralmente, quem vem com TDAH, autismo, tem esses prejuízos. Se vem para estimulação cognitiva, geralmente não vem por prevenção, vem porque já está com prejuízo. Eu nunca recebi até hoje nenhum, Edilene, a gente está procurando que a gente quer prevenir, né, dificuldades. Não, já vem com prejuízo. Então, geralmente, dentro desses transtornos, a gente tem prejuízos à atenção, concentração, raciocínio lógico, percepção, coordenação motora. E esses prejuízos são significativos, geralmente, quando vem para terapia já está significativo. Então, a gente usa... Eu ia trazer uns instrumentos, esqueci. Mas a gente utiliza alguns instrumentos como Torre de Londres, Torre de Hanoi. São instrumentos reconhecidos, né, e utilizados tanto na psicologia quanto na neuropsicopedagogia clínica, na psicopedagogia, entre outros diversos. Quando a gente vai para o público infantil, especialmente, a gente utiliza muito a brincadeira. Mas é uma brincadeira intencional e intervensiva. Então, qual é a dificuldade dela? É a concentração? A gente vai trabalhar com atividades que envolvam concentração, sempre de forma lúdica, divertida, interessante, para que desperte na criança
né? Até mesmo no adolescente, que se não desperta o nosso interesse, gente, vai ser tedioso, né? Com E certeza. se é interessante para ela, geralmente eu recebo muito feedback positivo. Nossa, Edilene, olha o meu filho, essa semana eu recebi de novo. Gente, ele não queria, quando falou que era terapia, não, terapia não. E agora ele quer voltar sempre para terapia. Então, assim, a gente utiliza meios que seja agradável, que torne o processo de aprendizagem leve. Assim, a gente vai estar estimulando as funções executivas, formando novas sinapses. Isso vai se refletir na área de aprendizagem de uma forma geral. Inclusive na área acadêmica, que é geralmente o objetivo principal quando é procurado. Maravilha. E aí, você tá gostando? Quer contratar os serviços dessa nossa doutora linda? Mais tarde, no final, né, Eliane? Porque a gente te conta. Fica até o final que eu vou te dar a dica. E como é que você trabalha com as famílias? Então, a trabalhar com as famílias, eu gostaria não de falar isso, mas infelizmente é o maior desafio. Trabalhar com menores de idade, o maior desafio não são eles. Geralmente é o contexto familiar. Não é uma opinião generalista, não são todos, mas boa parte, para não dizer a maioria, a gente enfrenta mais desafio com a família. Por quê? Porque a família ela espera resultado, e o quanto antes possível. Só que o resultado, eu explico para eles o seguinte, vocês vão estar com eles uma semana inteira, e ele vai estar comigo 50 minutos a 1 hora por semana. Então, se a gente não tiver alinhado bem as ideias, a gente precisa concordar, você não precisa concordar com tudo que eu vou utilizar, mas se você não concorda, você precisa trazer para mim, a gente precisa alinhar totalmente nossas ideias. Então, o que eu sugiro para dar continuidade em casa precisa ser executado. Não é uma possibilidade, tem que ser. Porque se não for assim, não dá pra gente trabalhar em parceria, a gente não vai ter avanço. Consequentemente, você vai achar que tá jogando seu dinheiro no lixo, porque quem paga quer resultado, óbvio. Sim. Só que para você ter resultado, eu tenho que ter sua colaboração. Se a gente não consegue ter esse alinhamento, logo na anamnese, no início, no primeiro mês de acompanhamento, então eu geralmente encaminho para outro profissional, explico para os pais. Por quê? Porque eu vou ser rotulada como um profissional que não dá conta, que não é boa o suficiente, que os pais entendem. Só que, na verdade, é uma parceria. E isso também se soma e se estende para a escola. Então, por isso que quando se trata de criança, eu sempre peço para visitar a escola, conhecer o contexto. Se é uma criança com transtorno, eu observo se essa criança está tendo adaptação, se está tendo um PEI, se for o caso, ou adaptação de conteúdo, ou de ambiente, no momento de provas, de avaliações. Então, é dentro desse contexto. Nossa, Edilene é completíssima. E você dá dicas lá para as escolas, para as famílias, né? Dicas de jogos. Como é que é esse trabalho alinhado? Então, trabalho alinhado é assim. Eu faço dessa forma. Cada profissional tem a sua abordagem. Eu me identifiquei dessa forma. Eu crio um grupo, quando se trata de menor, ou até adulto mesmo, eu crio um grupo só eu e ele, para ali a gente trabalhar só as questões referentes à terapia. Então, quando é menor de idade, eu crio o grupo com o pai. Tem um que é o pai, a mãe e o irmão mais velho. Por exemplo, um adolescente autista que eu atendo. Ele é autista, DH, outras comorbidades. E aí, a gente tem esse grupo. Cada atividade, eu registro um pouco em formato de vídeo e envio para eles. Eu já faço a devolutiva com o que está sendo trabalhado, qual o objetivo daquela atividade, daquele jogo. E como eles podem estimular em casa. Sempre eu faço devolutivas após cada atendimento. Eu nunca espero 3 meses, 6 meses. Eu respeito quem trabalha dessa forma. Só estou dizendo que é a minha forma de trabalhar. Então, eu prefiro registrar. É uma forma dos pais se sentirem seguros, ver o que está acontecendo, o porquê ele está usando. Porque tem alguns que pensam, eu levei meu filho para fazer uma terapia e ele está brincando. Que, infelizmente, muitos não entendem que a criança ou adolescente, aquela atividade terapêutica precisa ser agradável para ele, precisa ter a ver com o contexto dele. Senão, ele não sente interesse. Se ele não sente interesse, ele vai resistir. Se ele resiste, logo os pais desistem. Então, assim, é uma e não tem avanço, né? Não tem avanço. E exatamente. Assim, quando as crianças elas se envolvem, elas querem estar ali, Sim, né? Elas marcam até no relógio, hoje é dia de ir na tia, né? Só tem, assim, uma observação em relação a essa sua fala, é que quando a gente fala de uma criança autista de suporte 2 a 3, que já é um pouco mais desafiador para você lidar, quando você vai para trabalhando lentamente, tirando do hiperfoco, né, trabalhando outras habilidades, alguns apresentam muita resistência. Então, se o objeto de apego dele, o hiperfoco dele é, por exemplo, esse Pokémon, é esse Sonic, e você tenta inserir outra atividade, tem que ser muito lentamente, um processo dele. Ainda assim, ele vai apresentar resistência, muitas vezes tem crise, a gente trabalha sempre para que isso não aconteça, mas isso pode acontecer. Sim. Então, a gente deixa os pais cientes disso.
Então, o que acontece? De início, pode acontecer, sim, que a criança não queira vir para terapia. Isso não é porque não está sendo bom para ela. É porque está trabalhando a rigidez cognitiva, ela não quer mudança. É natural, pela rigidez cognitiva. Então, esse processo é um processo lento e a família precisa ser bem orientada do que está acontecendo, se houver choro, se houver crise durante a sessão, que pode acontecer. A gente trabalha com todas as formas de prevenção, mas ciente de que a gente está falando de um transtorno e quando você pega um autista, é aquele autista. Não é o outro autista que acabou de sair da minha sala, porque é um espectro. Então, só frisando assim esse detalhe. Muito importante. É um processo. Vocês estão vendo por que a Aline do Carmo falou que era para eu levar a Carol nela? Aí, ó. É isso aí. Aí, Aline, obrigada, hein? Gostei da indicação. Maravilhosa, Sou eu agora, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Como você adapta suas intervenções para diferentes faixas etárias? Porque eu posso imaginar, né? Aí entra no teu consultório criancinha, daqui a pouco entra o adolescente, né? Daqui a pouco entra o pai falando com você também. O idoso também. O idoso. Como é que você consegue dar conta disso tudo? Então, dependendo da faixa etária, tem alguns instrumentos que dá para você usar em quase todas. Por exemplo, a Torre de Hanoi, pena que eu não trouxe para mostrar, mas você pode pesquisar, você que está vendo aí no Google, você vai encontrar no YouTube. Ela é um instrumento e a Torre de Londres, tanto de avaliação, pode ser usado tanto para avaliar quanto para intervir. Então, eu adapto esse instrumento de acordo com a faixa etária. Vamos supor, a criança de 3 anos, o que eu vou trabalhar com ela com a Torre de Hanoi? Ela vai trabalhar a motricidade, encaixar as pecinhas, os discos ali. Na fase da segunda infância, por exemplo, eu já trabalho com 4 discos, já coloco regras. E aí a gente vai trabalhar o controle de impulsos. Se a gente fala de autismo, TDAH, a gente já trabalha rigidez, controle de impulso, raciocínio, planejamento, concentração, execução, comandos, comunicação, socialização. São muitas habilidades que a gente trabalha com um jogo. E aí a gente vai dificultando o nível, por exemplo. A gente começa com 6 discos, e a torre vai até 10 discos. Eu tenho as duas, eu tenho de 6 e tenho de 10 discos. E aí a gente vai aumentando os discos. Cada disco representa um grau de dificuldade. E aí apresentei, por exemplo, com 3 discos. Coloquei o quarto. Ah, não, tia, vai ficar muito difícil, eu não consigo. Tudo bem, eu te ajudo. E aí você vai mostrar para ele que ele vai te ajudar. E aí ele se sente importante, se sente que ele pode fazer algo para te ajudar. E aí você tem que ter aquele manejo de atividade. Se a gente vai para um adulto, que eu utilizo também com adultos que teve, por exemplo, AVC, e aí ficou com dificuldade de memória, no raciocínio, no planejamento. Então, eu trabalho também com isso, com as regras, e aí eu explico para ela como ela vai fazer. Então, assim, você vê que o mesmo instrumento você pode usar em diferentes faixas etárias, considerando o contexto. Aí você tem que ter aquela habilidade para saber fazer, né, a adaptação. Quando se trata de crianças, os menores crianças que eu já acompanhei vai a partir de 2 anos e meio. E a gente tem também os jogos para aquela faixa etária específica, que geralmente a gente utiliza sempre de acordo com a faixa etária. O que eu citei aqui foi que existem instrumentos também que você pode adaptar a diversas faixas etárias. Você vai, aí depende da sua expertise, né? Adaptar conforme a demanda. Isso aí. Nossa, muito linda, né? Eu não tá sabia. babando? Gente, muito orgulhosa. Isso aí, Daiane, olha Legal, aí. não sabia que a neuropsicopedagogia também tem de adultos, né, idosos. Interessante saber, na né? estimulação cognitiva, porque o nosso cérebro, nós temos a neuroplasticidade, isso é mais presente na infância. Com o passar dos anos, a gente começa a ter uma reduçãozinha, né? É normal. Na terceira idade, isso dá a gente começa a ter uma acelerada na baixa, né, de sinapse. Quando você faz a estimulação cognitiva, é como se fosse, vamos dar um exemplo, um treino para o músculo. Se você treina seu músculo, a gente começa a ter perdas musculares, ósseas com o passar dos anos. Mas aí, se você está sempre exercitando, você entende que essa redução vai ser menos impactante, né? E a mesma coisa é o nosso cérebro. A gente tem a neuroplasticidade ao longo de toda a vida. Só que as sinapses, elas vão reduzindo. E aí, quando você trabalha com a estimulação cognitiva, você está formando novas sinapses, conexões neurais. Então, você vai melhorar a memória, habilidades cognitivas, a atenção, a concentração, o foco. Então, tem diversos instrumentos para isso. Alguns que eu poderia citar, por exemplo, que vocês podem fazer em casa. Posso dar dica agora? Pode. Então, por exemplo, caça-palavras, palavras cruzadas, jogos da memória, blocos de encaixe, quebra-cabeça, dominó, uno, são muitos. Tudo que tenha
o intuito de desafiar a sua mente, vai estimular a leitura, aprender novo idioma, viagens, tudo isso. E viagens eu gostei, dessa parte eu gostei. Pois é, faz parte. Eu tô brincando, mas que legal saber disso, né? Que tem terapia para todos. Ó, tem jeito, você tem jeito também. Maravilha. Me conta um caso, assim, que você tenha visto, assim, uma transformação, assim, um exemplo de uma intervenção neuropsicopedagógica que fez diferença na vida da pessoa. Um caso, assim, que você queria comentar. Tenho vários casos, mas eu vou citar alguns mais recentes. Por exemplo, eu atendi uma criança, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, eu posso citar um nome fictício, né? Então, ela chegou para mim com a demanda dos pais de que ela estava com muita dificuldade na aprendizagem, que ela sempre foi muito atenta, boa aluna, mas ultimamente ela estava com dificuldade na concentração, na aprendizagem, as notas estavam baixando. E um adolescente também com a mesma demanda, sempre vem mais essas demandas. E aí eu comecei a observar o contexto. Eu vi que aquela criança estava acima do peso, comecei a investigar na terapia integrativa se ela tinha, né, pela essa minha outra formação, passado por alguma questão de bullying. E aí eu identifiquei que havia sido bullying, ela havia sido vítima de bullying, pela questão do sobrepeso. Identifiquei também que existia ali uma superproteção em relação à criança, porque a criança precisa de proteção, mas uma superproteção já começa você a ver que a criança ela fica um pouco infantilizada. Percebi que ela era um pouco infantilizada, conforme a gente ia trabalhando, né? E percebi que ali precisava ainda de outros profissionais. Encaminhei, conversei com os pais, encaminhei para a nutricionista, falei que ela precisava para ver essa questão. A criança também trocou de escola, né? E hoje nós temos uma criança extremamente evoluída, que não era transtorno nenhum, como os pais vieram com a suspeita de autismo, porque outras pessoas haviam sinalizado que o filho de alguém tinha essas características e era autista, e ela estava preocupada que fosse também. E eu não percebi nenhum traço assim, sabe? Nossa, Edilene, então assim, esses traços podem ser um bullying, pode ser um trauma. Exatamente. E as pessoas estão diagnosticando talvez hoje em dia errado, né? Sim, quando a criança chegou para mim também, ela não dormia sozinha, ela só conseguia dormir com os pais, no meio dos pais e segurando na mão ou no pé da mãe. Uma sensação assim de segurança de total dependência. Aí eu usei um pouco mais da terapia integrativa do que da neuropsicopedagogia inicialmente, pra gente ir vendo essas questões. E aí depois eu sempre usava um pouco da terapia integrativa e da estimulação para ver se realmente ela não tinha alguma questão cognitiva. E não tinha, ela não tinha prejuízo cognitivo. Era mais essa questão terapêutica mesmo, né, da superproteção. E aí tive que fazer um trabalho com a família, né, fazer reunião com os pais sempre, dando orientações, explicando que isso precisaria ser feito um desmame, né, digamos assim. E aí eu fui conversando com ela também na terapia. E a gente foi trabalhando, fazendo acordos, e aí hoje ela dorme sozinha no quarto dela, super feliz, bem avançada, assim, estou muito feliz. Inclusive encaminhei para outro profissional, porque já é outra área, né, que eu vou dar uma reduzida nos meus atendimentos presenciais, mas assim... Não, que isso, gente, vai ter fila. Não pode reduzir, não, imagina. Alguns que pela faixa etária, né, eu consigo dar o atendimento online, a gente permanece, os que são presenciais, a gente está fazendo aí essa migração, temporariamente, tá, gente? Edilene, me conta, o que te faz ter um olhar tão diferenciado? Então, na verdade, quando eu fiz o Enem, eu queria fazer psicologia. Só que a minha pontuação não deu, eu sempre tive muita dificuldade, né, por conta de todas as minhas demandas. Então, uma amiga sugeriu pedagogia. Eu vou tentar acelerar para não ser muito demorada nesse conteúdo. E aí eu fiz pedagogia, por indicação de uma amiga, não era o que eu queria, eu falei, mas já que dá para fazer isso, ela falou, amiga, ao invés de você esperar mais um ano para fazer outro Enem, por que você não tenta pedagogia? Acho que parece tanto com você. Fiz pedagogia, né, óbvio que eu tive adaptações, teve todo um contexto, sobrecarga, ajuda, suporte de todas as formas, mas consegui concluir a faculdade, fui para o estágio. Desde o estágio, eu já percebi que não seria a minha área de atuação. Pela demanda da sobrecarga, eu me sentia muito cansada, com muito estímulo, e também eu percebia que as crianças que tinham mais dificuldades, o professor não conseguia, não é que ele não quer, mesmo que ele queira, ele dá conta de atender aquela demanda específica, porque a nossa realidade escolar existe a expectativa e a realidade, então eu conheço bem a realidade. Então eu comecei como mediadora, depois fui auxiliar e depois fui para professora, né? E na minha atuação como professora, eu percebi que eu ficava assim arrasada quando eu via que algumas crianças com dificuldade específica, eu precisava dar uma atenção especial para ela, mas o cronograma que eu precisava cumprir não me permitia aquilo. Isso é uma e eu realidade, me via, né? Isso é uma realidade. E uma dor. Uma realidade e uma dor. E vou te falar, é uma realidade que
que muitos pensam que o filho está tendo inclusão, mas muitas vezes a inclusão não é bem isso. A inclusão é um tema assim que eu acho que daria uns 2 podcasts só para vocês falarem de inclusão. Aí eu indicaria para vocês convidarem a Priscila Batilli, porque ela é especialista nessa área. Fiz curso de PEI com ela para entender melhor como que as escolas têm que fazer essa adaptação. Ela é fera. Ela dá mentoria para escolas, inclusive. Então, eu entendi que eu não me encontrava ali, porque eu me via naquela criança. Eu fui uma criança que sofri extremamente na escola. Não conseguia aprender, tinha apelidos como burra, e daí por diante eram vários, ficava muito de castigo, várias vezes, reprovava muitas vezes, por conta de toda a minha dificuldade. Então, quando eu via aquela criança, eu não conseguia atender a necessidade dela, porque eu tinha um currículo para cumprir, então você fica pressionado entre ajudar, né, assim, de forma que aquela criança realmente avance, só que aí você entende que não tem só ela, aí você pega uma sala com 30, e aí você vê que tem uns 5 para você adaptar cada um de acordo com a sua necessidade, e aí você tem um currículo para dar conta, para cumprir, revisão e um monte de coisas, e aí eu falei, não dá para mim. Isso é ser professor. E aí eu identifiquei, eu falei, eu preciso ir para uma área que eu consiga fazer a diferença. E aí eu fui pesquisar após nessas áreas, encontrei a psicopedagogia e a neuropsico, e fui para a neuropsico. E conta pro nosso público que está nos assistindo aí, você usa um cordãozinho? Explica pra gente. Então, eu sou autista de suporte 2. Vocês me vêm falando assim, pensando, nossa, não é possível. Tem muitas terapias aqui, gente. Muitas terapias. Eu faço acompanhamento com psiquiatra especialista em autismo, terapia com a minha psicóloga, que também é especialista em autismo. E outras terapias, mas essas são os 2 acompanhamentos principais e essenciais que, no meu caso, eu preciso, né? Tenho suporte sempre, eu preciso de suporte de vida diária, então ele me dá suporte de vida diária, a minha filha também, quando era possível, agora ela mudou, tem 15 dias, eu estou sofrendo ainda com essa adaptação, porque ela foi dar plantão em um hospital que é um pouco mais distante. Então eu uso isso aqui porque eu sou autista, tenho algumas comorbidades como TDAH, transtorno de processamento sensorial e, mais recentemente agora, por isso que eu estou dando uma reduzida nos meus atendimentos presenciais, voltei com a depressão, a ansiedade generalizada e estamos aí correndo contra o tempo para tratar, para tentar reduzir, né, a questão das medicações, porque as medicações, no meu caso, é outra dificuldade, né, o meu psiquiatra até pediu agora recentemente um teste farmacogenético, porque eu tenho reações muito significativas às medicações. Então, no meu caso, a gente tem que trabalhar o máximo com reduzir os estímulos, as sobrecargas, inserir muita atividade física, aeróbicas, para tentar reduzir a regressão. Porque quando você tem regressão, no autismo, a regressão que a gente fala é das habilidades. E é o meu caso, então eu fiquei mais dependente, com mais sobrecarga sensorial muito mais frequente e intensa por conta das sobrecargas. Por quê? Porque eu estou fazendo outra faculdade, estou fazendo curso de terapia ABA, e eu queria manter isso junto com o meu trabalho, na velocidade que eu estava. E não dá. Então, a minha psicóloga falou, Edilene, vamos sair do luto, vamos aceitar que você é uma deficiência e que você não pode se equiparar a uma pessoa típica, porque isso não é justo com você. Então, eu demorei, então eu comecei a entrar em burnout. E aí, agora estou trabalhando para sair, por conta justamente da sobrecarga. É uma coisa que a gente precisa estar muito atento, quem é autista. Você pode, mas você pode no seu tempo e da sua forma. Se você tenta usar a comparação, né, ou então você resiste a essa aceitação, quanto mais você resiste, mais você regride nos sintomas e desenvolve outras comorbidades, porque tanto o TDAH, que é um transtorno neurobiológico, quanto o autismo, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, ambos são extremamente comórbidos. E quando 2 transtornos dessa proporção, como o TDAH, que é o meu, que é um TDAH mais grave, e é o tipo combinado, que eu tenho tanta desatenção muito presente, no nível que traz muitos prejuízos, quanto a hiperatividade e impulsividade. Vocês já devem perceber que de vez em quando eu dou uma acelerada, aí eu tento lembrar e reduz, Edilene, e eu vou. Então, assim, é isso. Eu sou autista, eu uso esse aqui. Posso usar também o cordão de girassol, que representa para todas as deficiências, né, ocultas, mas esse é específico para o autista. Então, aproveitando isso aí, gente, eu quero fazer um convite para que ela se apresente. Você que é mãe, assim como eu, de uma criança atípica, uma criança autista. Carol é suporte 2, ó. Olha que coisa linda, como é que ela está. Há uma luz no fim do túnel. Eu vim hoje te alegrar, dizer para você que procurando o tratamento certo, participando da família junto com as terapias, com o psiquiatra, todo mundo junto, aí o resultado.
né? Olha o resultado que pode acontecer. Então eu quero que você conte para eles que você é uma linda moça, uma mulher casada, tem filhos, fala tudo, conta pra gente. A gente quer te conhecer como pessoa. Conta pro pessoal. Então, porque eu começo por onde? Pode começar pelo casamento. Aí, pensa que não vai ter casamento? Tem casamento sim. E olha, o noivo tá aqui. Meu namorado, né? Na verdade, é uma questão meio particular. Nós somos casados por 8 anos. Passamos por um processo aí de separação, mas estamos retornando. Estamos namorando de novo. Aí. Aceitei o pedido depois de 2 anos separados. Pedi namoro, tá bom. Mas independente desse tempo de separação, o interessante é que eu nunca deixei de receber suporte dele. Ele sabe que eu sou muito grata. E a minha filha também foi o meu suporte durante esse tempo aí que eu dei uma regredida das habilidades. É possível uma pessoa autista, ela sim evoluir. A gente aqui tem que considerar que o autismo é um espectro, considerar a questão das comorbidades, considerar que tem autistas com altas habilidades ali no suporte 1, né, que são mega inteligentes. Os autistas medianos como eu, isso aqui não é capacitismo, é que você realmente não dá pra você ficar no luto muito tempo. Eu fiquei no luto muito tempo. Então, assim, eu tô no nível mediano, eu tenho déficit cognitivo, eu não tenho deficiência intelectual, mas eu tenho um tempo de processamento e de aprendizagem bem mais lento do que um autista de suporte 1 que não tem esse prejuízo. Não tô dizendo que é menos ruim, mais difícil, menos difícil. São níveis de dificuldades diferentes. E você tem um nível de suporte 3, e agora, mais recentemente, eu estava vendo uma palestra do doutor Luciano Lacerda, que é autista de suporte 1, né? Acho que vocês devem conhecer, tem um filho de suporte 3, não verbal, que estão se estudando agora a questão do autismo profundo. E aí a gente entra no nível de autismo com deficiência intelectual grave e severa, por aí, e aí a gente não pode, assim, criar uma expectativa de que esse nível de autismo com esse tipo de deficiência tão significativa, vai ter um mesmo avanço, né, que um autista de suporte 1 até 2. Então, a gente gostaria de dizer, não, vai ter sim, é o que a gente gostaria. Mas, assim, até o momento, o que a gente tem de ciência, de informação, é de que são dificuldades bem significativas. Mas, considerando esse nível aí 2, até o nível 3 também, dependendo do nível de deficiência intelectual, que a gente tem os tipos de deficiência, os níveis de comprometimento, ele tem possibilidade, se ele aprendeu a andar, se ele aprendeu a falar, ou se ele aprendeu a gesticular, você entende que existe aprendizagem, que existe neuroplasticidade ali. Então, tem possibilidade. A questão é, ele precisa ter adaptação no tempo dele, da forma que ele aprende, precisa ter rede de apoio. Autista sem rede de apoio, gente, é terrível. Eu fiquei esse tempo que a minha filha se mudou, né, e eu tô, assim, com meu namorado e tal, ex-marido, namorado, atualmente, eu fiquei com uma redução de suporte e com mais sobrecargas. Então, o que acontece? Regressão de habilidades. Então, assim, é possível. Não desista, por favor, do seu filho autista. Compreenda, acolha, mas vá além. Busque conhecimento. Aproveitando, eu posso fazer indicação? Pode, claro. Olha, eu indico principalmente para as famílias esse livro, Simplificando o Autismo, do Dr. Tiago Castro. Ótimo. Aqui tem autores de outros autores também, especialistas na fonoaudiologia, na fisioterapia. Tem também aqui uma participação do Dr. Paulo Liberales, que é outro neuropediatra incrível. Esse é um best-seller, tá? Um selozinho, né? Isso mesmo, best-seller. Maravilhoso. Eu não concluí ainda a leitura. E esse, que é O Cérebro Autista, ele é um livro mais acadêmico, assim, mais científico, mas muito bom aqui, é por dentro do espectro mesmo. Você entende bem essa questão mais profunda do espectro. Da Temple Grande, e tem também o filme dela. O filme, assim, é bem simples, né? Em relação ao conteúdo do livro. O livro vai bem mais profundo nessas questões. Eu sempre indico que as famílias, e você que está nos vendo também, acompanhem profissionais que entendem do assunto, que tratam com consciência, né? E não com achismos, porque é muito importante você acompanhar profissionais que entendem de fato o que estão falando. Porque eu já vi muitos casos de pessoas falarem de autismo e outros transtornos e deficiências de uma forma que não condiz com o que a gente tem de ciência. Mas eu não concordo com o que tem no DSM-5, não concordo com o que tem no CID, eu discordo. Então, você tem que formar uma equipe, tentar provar, fazer novas descobertas para inserir no DSM, porque se você discorda do que é ciência, você entra num nível meio que de religiosidade, ou da sua espiritualidade, da sua crença, porque é algo pessoal seu. Para a gente falar de ciência, a gente tem que ir para o que está comprovado. E saber separar o que é cientificamente comprovado do que está em estudo.
Então, é importante a gente saber quais profissionais a gente acompanha de verdade e que realmente fala com ciência. Tem muito charlatanismo aí nessa Sim, por isso área. eu sempre indico o Dr. Tiago Castro, Dr. Paulo Liberalesso, indico a Maíra Gaiato, que é uma neuropsicóloga muito boa também. Luciano? Doutor Luciano Lacerda, a doutora Elisângela, que é uma médica psiquiatra também, autista, e com TDAH também, ela também tem altas habilidades. A doutora Ana Aguiar, que é do centro, a doutora Ana Aguiar aqui no Rio de Janeiro, é uma referência em autismo, em autismo diagnósticos e intervenção de autistas na fase adulta. Ela é referência aqui no Rio dessa área. E doutor Luciano Lacerda, ele é o criador e fundador da Luna Aba, que é para terapias, e do Luna Educação, que também dá cursos para as pessoas que tiverem interesse. Para os pais que querem entender melhor o contexto de adaptação escolar, como que é essa questão na escola, eu indico para vocês os cursos da Priscila Batilli no Instagram. Depois, se vocês quiserem, eu posso indicar também o perfil para vocês, porque os pais, às vezes, o que acontece quando se trata de menor de idade, né? Eles querem ver os direitos valer a pena, eles querem lutar, mas para isso a gente precisa entender quais são esses direitos. Porque, às vezes, a lei, ela deixa algumas brechas para que a escola flexibilize. Por exemplo, às vezes a gente vê mediador que vem para ser suporte de uma criança autista, que ele é apenas estagiário de uma faculdade, então ele não vai entender a complexidade do autismo, a não ser que ele seja aquela pessoa esforçada que busca conhecimento por ele mesmo. Tem também jovem aprendiz, sendo mediadores. Você entende que um jovem que está no ensino médio para mediar uma criança autista em sala de aula, o que você acha que ele vai ter de suporte real, na prática, de benefício? Entende que é complicado? Então, assim, façam o curso do PEI com a Priscila Batilli, faça outro. Gente, não estou ganhando nada para isso não, tá? É só por amor mesmo. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente sabe por onde correr, ao que recorrer. Quando a gente não sabe, a gente fica assim, perdido. A gente sabe que tem direito, mas não sabe como falar. E aí a gente ouve um não, fala, mas não tem direito. Então, conheçam de fato os profissionais que falam sobre isso. O Dr. Luciano Lacerda bate muito na tecla da adaptação curricular escolar, tem vídeos dele no YouTube. A Priscila Batilli também tem, mas ela tem cursos básicos específicos para pais, para responsáveis, para como você entender os direitos do seu filho na escola. É muito bom, muito rico mesmo. Essa nossa geração, ela está crescendo junto, né? Com esse boom, né? Talvez a próxima geração já vai ter um suporte maior. Eu tava falando do YouTube, né? O YouTube tem tudo, né? Sim, se o pai colocar lá, né? Ele vai conseguir achar esse conteúdo, né? Sim. E até aqui no nosso canal, né? Com certeza, aqui também tem. No Instagram também tem alguns conteúdos. Se Qual vocês é o seu quiserem. Instagram mesmo? @terapeuta autista com 2 As no final. Isso, depois ela vai repetir, tá, gente? É só pra... Já que ela falou de tantos outros, né? Tem que falar Posso dela continuar também. aqui só porque Pode, ela depois eu falou vou sobre do a Camilinha, vai. família. Conta pra gente um pouquinho, acho que esses pais gostariam de saber como foi essa sua infância. Você falou sobre bullying, essa questão. Sim. Chegou uma menina autista, não sei se já sabia que era autista ou não, mas chegou na escola. E aí, como é que foi isso? Quem te ajudou a orientar você para que você hoje fosse essa moça linda? Bem sucedida, linda. Então, antes de iniciar esse tópico, eu gostaria de frisar que eu acho bem importante a gente entender que nem sempre as pessoas que erram conosco voluntariamente, propositalmente. É importante lembrar isso, que alguns anos atrás não se tinha o conhecimento que tem hoje. O conhecimento do autismo, bem como de outras deficiências e transtornos, ele se deu especialmente pelo boom, digamos assim, da tecnologia, né? A expansão tecnológica. Porque até um tempo atrás, o conhecimento, ele era de fato mais restrito apenas para quem tinha mais poder aquisitivo, que podia consultar um profissional, e aí você teria essas informações, ou buscar literaturas, que em português também chega pra gente um pouco mais atrasado, né, do que as pesquisas científicas mais recentes estão em inglês. Então, assim, a gente tem que entender todo esse contexto. Então, baseado nesse contexto, a minha infância, eu tive diagnóstico na fase adulta. Então, assim, eu sempre fui aquela criança diferente, né, que dava muito trabalho na escola, porque não parava quieta, apanhei, assim, infelizmente, de alguns professores, ficava de castigo na frente dos colegas, que era para aprender. Na forma deles, era uma forma de educar, era um conceito, lembrando que eu estou falando de uma cultura do interior, né, porque quando minha mãe casou com meu padrasto, nós fomos morar no Nordeste, vocês veem que meu sotaque, ele é bem, meio misto, meio diferenciado, e lá eu morei até os 18 anos. Então, assim, no interior, lá nós tínhamos uma sala muito seriada, onde o professor tinha que dar atenção para os alunos da alfabetização, primeira série, segunda série na época, terceira, quarta série.
Então, esse tempo de aula, do turno da manhã, eles tinham que dividir o quadro, ensinar para essa turma, depois para essa, depois para essa. Inclusive, quando a gente estava fazendo um trabalho da psicologia, entrou esse tema, eu citei essa realidade que é pouco conhecida nas cidades grandes, mas que, infelizmente, era uma realidade até poucos anos atrás, nos interiores. Então, essa professora ela tinha um desgaste muito grande, uma turma muito numerosa. Então, no ponto de vista deles, isso era colocar regras e limites, isso era mostrar que essa criança precisava se comportar. Então, por conta do transtorno, meu TDAH, eu tinha muita dificuldade em prestar atenção, em compreender, também por conta do comprometimento cognitivo, sensorial, muitas demandas, né? Então, assim, eu ultrapassava o horário do intervalo, então eu ficava de castigo, porque todos os meus colegas tinham entrado e eu ficava, já deu hora de entrar para o intervalo. E então, tinha a punição, porque tinha desrespeitado. Então, eu chorava, apanhava de outros colegas. Às vezes, pela impulsividade, agia de forma agressiva também, né? Por conta do TDAH. A imaturidade, a dificuldade do controle inibitório, por conta do TDAH também. Então, assim, apanhava de outras crianças, sofria muito bullying. E quando chegava em casa, eu não contava pra minha mãe, porque eu tinha medo de apanhar. De novo, né? De novo. Porque assim, claro que hoje eu entendo que ela não iria me bater por conta disso. Só que como eu também apanhava, porque eu desobedecia do ponto de vista dela, né? Então, assim, ela achava que com aquela correção ela estava me educando, né? Então, eu via também de alguns parentes, algumas pessoas próximas, coisas do tipo, essa daí quando crescer não vai servir para nada, só vai servir bater na cara da mãe. Quando eu fui tirar a habilitação, eu ouvi coisas do tipo, quando alguém foi me ensinar a dirigir, que lá na nossa cultura, no interior, era comum aprender a dirigir ainda na infância. Então, minha irmã, com 12 anos, já dirigia, né? Na época a gente tinha um Fusca. Não façam então, isso, Fusca. gente. Gente, era aquele contexto, lembrando, né? Não façam isso, por favor. E aí, como eu tenho mais dificuldade, e aí a pessoa gritava comigo, presta atenção, você não... Eu já parava, colocava a mão no ouvido, não suportava a pessoa gritar comigo, e aí dizia que eu era desobediente, ignorante, não dava atenção porque estava falando, só que não suportava aquele barulho, então eu não conseguia aprender. Aí não vai aprender nunca mesmo, porque desse jeito, porque fulano de tal aprendeu com a comparação. Nunca, gente, por favor, não façam comparações, é muito cruel. Nem entre autistas e autistas da mesma idade, com o mesmo transtorno, vamos supor, ela é suporte 2, essa também, mesma idade. Essa consegue, ela não, porque é um espectro, é muito difícil, né? E sem contar que é um ser, é um indivíduo diferente, convivências, habilidades emocionais de lidar com aquela demanda de forma diferenciada. Tem todo um contexto para a pessoa lidar com a violência, seja verbal, física. E depois, inclusive, na fase adulta, quando eu fui tirar minha habilitação, eu ainda ouvi dessa pessoa, reprovou, eu sabia que ia reprovar, não adianta nem tentar, quantas vezes tentar você vai reprovar. Meu Deus. Então, assim, e assim, hoje eu entendo que não era nem por maldade. Ele teve aquela educação, né? Teve todo um contexto de violência em que ele viveu. Então, assim, nós temos as pessoas que reproduzem o que experienciaram, tem os que ressignificam e conseguem ir para o extremo de eu nunca vou fazer nada pro meu filho. Então, vai para outro extremo, que é a superproteção, os que reproduzem, e tem aqueles que, assim, que a ciência ainda não explica, segundo a palavra da doutora Rosana Alves, uma neurocientista que eu acompanho maravilhosa, que eles conseguem sublimar de uma forma e superar, que eles conseguem encontrar um equilíbrio. Eles não vão nem para o extremo nem para o outro. Então, eu estou falando aqui de uma pessoa que, infelizmente, ele não conseguiu essa... Então, assim, eu entendo que ele, assim, o lado dele, sabe? Eu não estou justificando, eu estou explicando. É bem diferente, né? Então, assim, ele tem essa visão, né? De se eu tentar alguma coisa e não conseguir, é melhor desistir. Porque não vai tentar mesmo. Eu acho que no ponto de vista dele, quando ele traz essa fala, é na intenção de falar, olha, não tenta, você só vai sofrer mais. Só que como não tem o jeito, a habilidade, a gente está falando de uma pessoa idosa, né, analfabeto, não que ele seja menos por conta disso, mas que essas questões psicológicas a gente entende melhor quando a gente vai estudar. Então eu tenho que compreender aquele contexto dele e entender que não se trata de mim, se trata dele. É a forma como ele enxerga, é como ele vê, não é a minha realidade. Perfeito. Não deixa de doer, mas quando você entende o contexto, dói menos. E conseguiu? E consegui. Meu primeiro professor foi ele, antes de ir para a escola. Parabéns. Obrigada. Quem diria, né? Quanta história. Uau, meu Deus, tem muita história, né? Eu queria perguntar tudo, mas... Sobre relacionamentos, eu sofri muitos relacionamentos abusivos, porque eu não tinha muita maldade. A psicóloga fala ele também que eu ainda não tenho muito, porque é difícil perceber, por mais que eu estude, né? Na minha cabeça é assim, no autismo, né? Mas eu vou falar especialmente de mim, porque eu
autismo é um espectro. Se a pessoa é legal, ela já é minha amiga. Ela já é minha amiga. No primeiro dia da faculdade eu falo pra ele, olha, eu lembro quando eu comecei, olha, fulana de tal, é muito legal comigo, ela é minha amiga. Ela falou, não, você está conhecendo. Lembre que ela foi simpática com você. Com o tempo, você vai saber se ela é sua amiga. Não, mas porque na minha cabeça, não existe o meio termo. Como que a pessoa tão legal assim comigo me ajuda? Ela já é minha amiga. Então, imagine isso quando você lida com um psicopata, por exemplo. Então, quando eu li aquele livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela tem um outro também, Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas. Tem um sobre TDAH, eu amo os livros dela. Enfim, foi que eu pude abrir um pouco mais a minha mente, digamos assim, né? Para poder compreender que nem todos que sorriem para vocês são simpáticos, são legais. Eles são de fato assim, né? Às vezes são máscaras. Então, assim, eu fiquei menos vulnerável, digamos assim. Mas ainda é muito vulnerável a esse tipo de situação, infelizmente. Então, a você que tem crianças autistas, adolescentes, entenda que o autismo ele não tem cura e logo você não pode limitar o autismo à infância. Eu vejo muito isso, muito. Criança autista, no mês da campanha do Abril Azul, Orgulho Autista, você vê muito foco na infância. Isso é importante? É importante, porém o que eu percebo é que se esquece do contexto. O autismo, se a pessoa é autista, ela não vai deixar de ser. O que ela vai desenvolver, se tiver um suporte, uma rede de suporte, de apoio, as terapias, ela vai desenvolver mais habilidades para lidar. Mas ela não vai nunca deixar de ser autista, ela sempre vai precisar de algum suporte. Você sinalizou que importante uma coisa... falar isso, né? Muito importante. Você sinalizou ela vai uma ser um coisa... adulto autista, um idoso autista. É isso que eu tô pensando. Então, existem idosos autistas. Sim, né? existem. A gente já vê no ensino médio, na adolescência, essa carência de profissional, porque você fica com pediatra até uma determinada idade. Sim. Depois é como se fosse um desesperador abandono, né? depois. Abandono mesmo, essa é a palavra. Falta profissionais que olhem para esses jovens também, para né? acompanhar mesmo. Isso, até as próprias ONGs, elas têm um limite, elas vão assim, quando você faz 18 anos, você não pode mais participar desse projeto. E aí? E aí, às vezes, com 18 anos, é a fase que você começa a desenvolver. Nossa, eu melhor, achei né? a adolescência... eu estou vivendo a adolescência da minha filha, né? Eu estou achando a fase mais difícil. Eu achei que era porque não sabia ler, não sabia escrever, aquela confusão toda, né? Eu tive muita dificuldade. Pois é, aquele diagnóstico que não vai ler, se lê ia ser só aos 12 anos, não sei o quê. Ai, meu Deus, achei que isso era horrível. Nossa, mas a adolescência, cadê os amigos? Ela está sentindo essa solidão. Você sentiu essa solidão na adolescência? Essa solidão nos acompanha pela vida inteira, na verdade. Talvez agora, pela a maturidade que está... Ela está com quantos anos? Está com 17. Ela já está entrando no nível de maturidade, então ela está percebendo, tendo essa percepção agora. Porque o autismo, ele tem isso, de sempre se sentir sozinho. E por quê? Não é porque de fato ele esteja só. É porque quando a gente fala de algo, quando a gente tem uma crise, quando a gente está numa sobrecarga, é difícil colocar em palavras o que a gente está sentindo. Logo, é difícil para o outro entender. Então, essa sensação de solidão não é que você não tem amigos, não sei se é o caso dela, mas geralmente é porque você tem essa sensação de não ser compreendido. Então, é como se... você está em meio às pessoas que te acolhem, mas você se sente sozinho. Ela vai precisar trabalhar essa habilidade com um profissional especialista em autismo. Porque a minha psicóloga, além de ser especialista em autismo, ela é autista. Então, ela me entende tanto na parte profissional quanto na essência. Isso. Então, assim, eu acho muito importante para as pessoas autistas tomar muito cuidado com o profissional que ela vai fazer terapia. Eu já fiz terapia com um profissional que eu saía de lá arrasada, pior. E tipo assim, que chegou a rir quando estava investigando o autismo. Então, assim, é muito complicado. Assim, existem profissionais bons. E vou te falar, nem sempre é porque o profissional é ruim. Eu não vou dizer que essa profissional, porque fez isso, ela é ruim. Ela não é atualizada. Entende? Ela não é atualizada. Eu tenho certeza que ela não está atualizada. Porque se ela tivesse, ela jamais faria isso. A primeira pessoa deveria ser ela a sinalizar e me encaminhar. Mas ela não está atualizada. Então, é importante você que está nos vendo também, quando for procurar um profissional para o seu filho, eu sei, gente, que a realidade financeira não é boa para todo mundo, para mim também não, tá? Eu não faço todas as terapias que eu preciso, por isso eu tive regressão recentemente de muitas habilidades. Eu preciso fazer acompanhamento com vários especialistas, não faço com todos que eu preciso, por uma questão financeira mesmo. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Isso é a realidade de boa parte da população brasileira. E quando eu tento trabalhar mais para ter uma questão financeira melhor, eu
tenho a limitação da sobrecarga, pela sobrecarga. Então, assim, eu quero muito. Eu vi há pouco tempo, nossa, essa faculdade só vai servir, assim, para mostrar o quanto ela vai ter frustração, que ela não aprendeu nada até agora. Então, assim, o capacitismo, ele machuca, ele dói, sabe? Porque se você não aprende, não está conseguindo aprender no ritmo que o outro espera, acha que você não vai aprender. Então, assim, por isso a importância de que os profissionais que acompanham essa criança, adolescente, até mesmo adulto, sejam um profissional de fato, profissional não apenas no sentido pleno da palavra, que eu vou explicar para você. Para mim, o profissional, no sentido pleno da palavra, é o profissional, além de capacitado profissionalmente, atualizado, empático. E se a gente fala de autismo, eu não vou dizer para todos os casos. No meu caso, fez um total diferencial eu trabalhar com profissionais que também estejam sentindo na pele o que eu estou sentindo. O meu psiquiatra, ele tem TDAH e o filho dele é autista. E a minha psicóloga é autista. Eu não estou dizendo que só esses profissionais servem. Eu estou dizendo que cada caso é um caso e que para alguns casos você vai sentir melhor, mais acolhido, se você tem essa sensação de solidão muito acentuada. Talvez, é uma possibilidade, esse profissional vai conseguir te entender e te ajudar de uma forma mais ampla. Você falou de importância de estar estudando, né? O profissional tem que estar se atualizando, estudando, lendo esses livros que você trouxe. Tá sendo, nesse momento, estão sendo lançados novos livros. Sim, então, tem muitos outros. Só trouxe esse como exemplo. Tem muitos assim, eu concordo super com você quando você diz que quando a gente tem alguma ligação com o autismo, a nossa atuação é diferente. Se a gente tem um filho, se a gente tem um parente, é diferente. A gente muda a nossa postura, porque a empatia, ela sobressai, né, nesse processo, né? Então, assim, acho que conforme a gente, por exemplo, na escola, né, a gente fala em turmas regulares de ensino e os autistas estarem nas turmas regulares de ensino. É benefício para a pessoa que não é autista, porque conforme ela tem mais contato com pessoas autistas na sociedade, ela vai passar a ter um olhar diferenciado e vai passar a ter mais empatia. E assim, um professor, um médico, quando é tocado em sua família ou em alguma linha de afeto com esse diagnóstico, né, enfrentando estando junto com um familiar que tem esse diagnóstico, ele não pode ser mais o mesmo, né? Ele passa a atender melhor, ter mais empatia. Sim. E quais são os maiores desafios da sua profissão atualmente? Um dos maiores desafios, já falei, que é a família, formar parceria com profissionais que de fato estejam bem atualizados porque, por exemplo, eu já recebi casos de criança que chegou para mim com um TDAH, o laudo era TDAH. Na segunda sessão, eu já percebi que aquela criança tinha uma demanda muito maior do que o TDAH. Então, eu depois da anamnese, mais 2 sessões com a criança. Só 2 sessões, né? Nossa, ela é a top. Não, gente, eu sou só não tô só engatinhando. Mas assim, eu já tenho um pouco de experiência para perceber que aquilo não era só TDAH. Aquele prejuízo todo, muito significativo. Eu pedi para olhar os cadernos, vi as provas, analisei, fiz algumas intervenções específicas do que eu imaginava para observar. Chamei a mãe e falei, olha, vou te encaminhar para ela fazer uma avaliação com a neuropsicóloga, um neuropediatra, que são os profissionais que geralmente encaminham, né? Qualquer médico pode fazer uma avaliação, pode dar um laudo de autismo, TDAH, qualquer médico. Não precisa ser psiquiatra, nem neurologista. A lei permite. Porém, os que se atualizam mais são essas áreas de atuação. E aí eu falei, olha, você vai falar para ele o que eu estou observando e que ela apresenta traços, porque a neuropsicologia, a neuropsicopedagogia clínica, a psicopedagogia clínica, a gente não lauda, a gente faz traços de rastreio. Os testes são para rastreio, né? Testes científicos. Então, através daqueles testes, você faz o rastreio. No Brasil, nem a neuropsicologia aceita laudar. Laudo não tem a mesma validade que um laudo médico. E aí a gente faz os testes de rastreio. No caso dela, eu só com 2 sessões eu já percebi, porque era pra mim, com o meu olhar, não é porque eu não fiz testes, mas ela nem usou testes, como ela pode fazer isso? Com o tempo de atendimento, a sua própria experiência, né? O Dr. Paulo Liberalesso, ele até falou sobre isso, ele falou, gente, pra gente que lida com autismo todo dia, quando a criança entra no consultório da gente, e numa primeira sessão, eu já percebo, ele fala por ele, e eu falo por mim aqui,
dependendo do caso, esse foi um caso específico, na segunda sessão eu já percebi que tinha uma demanda muito maior. E eu falei para a mãe, olha, a gente pode continuar com a intervenção, se você conseguir custear ambas, mas o que é mais urgente aqui é você fazer uma avaliação, porque ela apresenta traços de autismo e deficiência intelectual. Leve, mas apresenta. Porque aquela criança aprendeu a ler e escrever. Uma coisa é aprender a ler e escrever, outra coisa é ela conseguir compreender, contextualizar, e tem todo um contexto, né? E aí a mãe foi para o neuropediatra, que graças a Deus, muito bom, e ele mesmo fez os testes, avaliações com ela, e ela voltou realmente laudada com o que eu havia sinalizado. Então, assim, você vê que ela já tinha passado por outros profissionais, fazia acompanhamento com fono há algum tempo. Gente, eu fico assim, como que a pessoa não percebe quanto aquela criança poderia ter evoluído naqueles anos todos? Ela estava 4 anos fazendo acompanhamento. Ninguém percebia isso, sabe? Assim, eu fico muito triste quando eu vejo isso acontecer. Então, um dos maiores desafios é profissionais que eu possa encaminhar segura de que vão fazer um bom trabalho. Eu tive casos também de ir para neuropsicóloga e eu via quando o laudo chega só TDAH. Eu falei, fulana, você aplicou testes para autismo, não sei o quê? Não, porque deficiência intelectual? Não, porque ela olha nos olhos, não anda na ponta do pé, então não imaginei que ela fosse autista. Gente, o autismo é muito mais amplo. Se ela simplesmente pegasse lá o DSM, ela ia ver que não se limita a isso. E, infelizmente, eu já não posso mais contar nesse sentido. Ela é uma ótima pessoa, uma ótima profissional para intervenção. Para avaliação, eu já não posso contar tanto. Entende? Assim, claro que depende do caso, eu vou saber qual o caso, mas assim, então é isso, o maior desafio, primariamente, no meu ver, é a família, lidar com a família entender, não ser capacitista também com a criança, com o filho, porque acontece muito, tanto os extremos, a família que não deixa nem a criança, né, amarrar o cadastro do tênis, que é uma habilidade necessária, por exemplo, né, do dia a dia, a gente está falando aqui rotina de vida diária, quanto aquele que, não, você consegue, claro que você consegue, fulano conseguiu, então você consegue. Ele consegue, mas no tempo, respeitando. Esse não vai ser um incentivo. Isso vai ser uma desmotivação, né? Então é isso, profissionais que realmente entendam, que busquem e que queiram. Né? E se não entende, se tem dúvida, faz como eu. Quando eu pego um caso que vem para mim com uma situação que eu vejo que é bem complexa, eu encaminho. Se vem com demanda sexual de transtornos sexuais muito acentuada, um adolescente, por exemplo, eu faço encaminhamento para um outro amigo que eu sei que ele é especialista, mestre nessa área da sexualidade. Não dá para eu pegar uma pessoa com transtornos sexuais significativos, né, parafílicos, e querer dar conta. Uma coisa é eu entender e saber encaminhar, outra coisa é eu querer, né, usar todas as abordagens. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa humildade enquanto profissional também. Perfeita. É perfeito demais. É perfeita, né? É bom demais. Então, já que é perfeito demais, me conta só um pouquinho. Aí todo mundo começou a falar, né? Essa aí não vai conseguir, não vai fazer faculdade, não vai isso, não vai aquilo. E aquele dia da formatura? Me conta o que você sentiu naquele dia que chamaram o seu nome e entregaram o canudo. Como é que foi? Eu não tive esse momento da formatura, porque foi recente, que eu fiz pedagogia recente, assim, entre aspas, né? Quando eu terminei, estava na época da pandemia. Então eu não pude participar, mas eu fiz as fotos. Quando eu peguei o meu diploma, eu chorei. Eu falei para ele, não acreditei. Ele falou, eu não falei que você conseguia, você conseguiria, tinha certeza. E aí eu consegui, né? Depois pensei numa pós, a pós é outra história, eu não vou conseguir e tal. Aquele senso de baixa autoestima, né? Que você tem que lutar sempre. E geralmente o autista diagnosticado na fase adulta, ele vem com a sopa de letrinhas. Depressão, né? Incompreensão. Então a autoestima é uma questão que você vai ter que estar sempre trabalhando. Eu gostaria de dizer aqui para você, nossa, eu trabalhei muito, minha autoestima está no auge. Não é. E geralmente, não é a maioria dos autistas, não é a realidade. A gente vai ter que estar sempre trabalhando essa questão. Então, assim, fui para pós, tive dificuldades, tive muito apoio dos professores, tive adaptação, tive momentos de crise, desisti, tranquei, voltei. Ouvi de uma professora assim, querida, por que você não vai fazer artesanato? Ia te fazer tão bem. Não que eu tenha nada contra, eu falei, professora, eu amo artesanato, mas é porque eu queria entender o que acontece comigo, que eu tenho essa dificuldade. Porque esse curso da neuropsicoclínica, a gente tem é muito puxado para você, né? É muito puxado para você. E os nossos estágios clínicos, a gente começava às 7h30 da manhã até às 11h. Então, assim, Então, eu tinha crises de choro, né? De meltdown, às vezes shutdown. Ligava para ele, quero desistir, eu não dou conta, eu não vou dar conta. Não, você consegue e tal. Você chegou até aqui. Então, assim, tudo foi com adaptação, gente. Eu consegui, eu pude contar com a adaptação, a rede de apoio é importante. Mas a adaptação, ela é necessária. A adaptação, ela é extremamente necessária. E a adaptação conforme a necessidade daquele autista.
né? Porque tem isso que acontece também nas escolas, às vezes é isso. A adaptação para um autista, ela é adaptação para todos os autistas da sala, não. Se você tem um autista que tem sensibilidade sensorial mais presente, é o que mais interfere, você vai ter que ter uma adaptação diferente de ambiente. Se você tem um autista com a questão vocal, né, das palavras, dificuldade na fala, você aplicar para ele uma prova oral é uma crueldade. Então, você vai ter que ter uma adaptação. Se você recebe um autista que ele não consegue nem entrar, nem permanecer em sala de aula pela dificuldade, é outra adaptação. Então, por isso que o PEI, ele é personalizado e individual para cada autista ou TDAH também, né? E esse é outro desafio que a gente enfrenta. E se eu falar muito, vocês podem me cortar porque eu perco a noção às vezes. Gente, eu estou assim, estou aprendendo muito. E que é bom saber, né? Que tem uma luz no final do túnel, né? Para os nossos alunos, né? Saber que com a adaptação correta, com as terapias, com o suporte, consegue sim no tempo dele atingir, né, o objetivo com as estratégias final. corretas. Tá de parabéns por não ter existido. Isso, com certeza. A gente precisa de mais atendimento público, né? Para que as famílias humildes possam, os autistas que são filhos de famílias humildes, possam ter essa mesma oportunidade. Posso te falar em relação à escola, já que você citou isso aí? Posso falar? Claro. Então, na verdade, não é uma regra, né? Mas assim, a maioria das escolas onde tem mais suporte para autistas é a rede pública, ainda. É verdade. Porque você entende que escola é uma empresa. Logo, por lei, ele não pode cobrar mais porque aquela criança é autista. Mas se aquela criança é autista, ela precisa de um mediador ou de um assistente terapêutico, isso quem tem que custear é a escola, não as famílias. E eu já vi famílias custeando em escola pública, particular. Também já vi. Eu já vi isso acontecer, mas isso não pode acontecer. Por lei, é a escola que tem que custear. Beleza, até aí tudo bem. Porém, se a escola tem uma demanda a mais, elas não estão muito preocupadas, geralmente, a gente sabe que tem as exceções, em ser inclusivas, porque isso vai gerar umas despesas extras para elas, a gente está falando de empresa. Então, assim, até que ponto vale a pena judicializar? Como que essa criança vai sentir-se naquele ambiente após essa judicialização, após ter esse suporte forçado? Entende? Assim, a gente precisa considerar todos os contextos e sempre pensar na criança. Às vezes a gente fica tão revoltado, eu vejo tantos pais às vezes revoltados com aquela escola, eu vou processar, tá, você vai processar, vamos considerar antes. Após essa questão, com certeza você vai ganhar a causa, mas vamos considerar o contexto da criança? Então, assim, tem que considerar... Será que vale a pena manter? Exatamente. Eu já indiquei para alguns pais... sugerir, né, se não seria considerar a possibilidade de migrar a criança para uma escola pública. Mas, assim, na mente dele era impensável, não posso pagar uma escola particular, por que eu vou migrar? O doutor Luciano Lacerda até fala sobre isso, o filho dele estudou em escola estadual, né? Não é porque ele não possa pagar? Não, porque, gente, no Brasil não dá para você tem as leis que tem que seguir, e na escola pública é mais acessível. Mas eu posso fazer uma fala, né, por experiência de profissão. Eu tenho percebido que muitas escolas particulares já estão começando a fazer ações inclusivas. Sim. Até porque o próprio censo, né? Sim. 1 para cada 38, né? Sim. Que saiu. Ele já está sinalizando que não tem para onde a gente correr, né? Então, eu vejo muita força de vontade das escolas em apresentar um bom trabalho, mas concordo com você de que a pública está bem mais à frente, né? Eu tirei a minha filha no 9º ano, eu tirei e coloquei no ensino médio na escola pública. Assim, gente, eu não estou falando que é uma realidade de todas as escolas, eu estou falando que algumas escolas. E eu também já tive experiências da minha atuação de ver isso acontecer. E não é tão distante, né? Mas a gente sabe que tem escolas que de fato são inclusivas, particulares, e também assim como tem públicas que alguns gestores não dão tanta importância. Inclusive na capacitação, né, dos profissionais. Às vezes não tem aquela capacitação tão específica, né, nas jornadas pedagógicas, com os treinamentos para lidar com o espectro, com profissionais especializados que vão falar especificamente para ajudar aqueles professores. Porque, assim, às vezes a gente cobra muito dos professores, mas eles seguem normas, né? E as demandas, e as né, demandas também. também. Você mesmo então, falou assim, que, assim, olha, como é que eu vou dar atenção para aqueles 5 se eu tenho um monte de planejamento para ser cumprido, né? É importante, eu acho que é importante, antes da gente se revoltar contra qualquer coisa, a gente precisa ter conhecimento, precisa buscar entender o lado do professor, o lado da escola,
que tem questões que são políticas públicas, que estão muito além da demanda da escola, muito além da sua vontade apenas de cobrar. São questões de políticas públicas que não dá para você simplesmente botar tudo na conta do professor. Não estou dizendo que não tem professor que seja negligente, que tem também. Assim como tem profissionais em todas as áreas, gente. Nós somos humanos e a gente tem essas demandas. Mas eu acho muito importante, eu sei que nós somos autistas e mães de autistas, a gente sofre muito. E não é brincadeira, não. Você começa a sofrer da hora que nasce, com essa questão da inclusão, né? Como diz o Dr. Paulo Liberal, essa palavra nem deveria existir, porque você tem que considerar que existem pessoas diferentes. E não vamos promover a inclusão porque ele é autista. Você já está sendo excludente, ele fala. É uma fala dele, né? Eu estou pensando assim nessa... Acho interessante essa fala dele. É um direito de todos. Todos. E aí, na universidade também a gente enfrenta desafios. Então, você que é pai e mãe de autista, não limite a infância. Porque na universidade, a gente sofre para ter adaptação. Não é fácil. E muitas não dão adaptação, né? Infelizmente. As escolas, às vezes, até fornecem, só que as universidades... Só que a gente tem que entender também que parte vem do professor. Nem todo professor, inclusive. Ou empático, né? Tem pessoas que não gostam dessa palavra inclusão, porque já rotula ela como excludente. Eu respeito também todos os pontos de vista. Mas, assim, na universidade não é fácil você ter uma adaptação, digamos assim. Substituir a inclusão por adaptação. Não é fácil mesmo. É muito desafiador. Tem dias que eu já saí em crise. Eu tive dias na universidade, e olha que eu tenho lá, a Estácio, eu estudo atualmente na Estácio, né? Ela tem o NAAP, tem, né, a responsável lá por dar esse suporte, tem alguns professores também, mas tem os colegas também que dão suporte. Então, você tem que entender que nem todos vão ter esse olhar empático. E não é porque é ruim, trata meu filho com indiferença. Não, às vezes ele só não tem um nível de empatia necessário para aquela demanda que o seu filho, que você necessita. Entende? Que é uma nuance muito sutil que a gente precisa tomar cuidado. Você é super simpática, né? Além de linda, você é super simpática. Você imagina aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que é quietinho. Que não tem essa fala de solicitar ajuda, da adaptação, tô falando no caso da faculdade. Eu fico pensando assim, né? Isso é uma realidade também, né? Então... Eu sou super falante assim, que vocês estão vendo, porque isso já é o meu lado de atuação profissional. Aí a gente entra no lado pessoal. A primeira semana na aula, gente, quando eu sentava ali na cadeira, a minha vontade era desaparecer, de sumir. Tipo, eu ficava em crise todos os dias depois da aula. Eu fiquei mais ou menos 15 dias em crise, né? 15 primeiros dias em crise, todos os dias, ou mais. Uns 15 dias mais ou menos. O marido tá aqui, gente. O namoro tá aqui. Mais ou menos uns 15 dias, assim, em crise. Porque cada pessoa que vinha falar comigo era, tipo, uma novidade. Vir pra cá, estar aqui hoje, eu nunca fiz a participação no podcast. Então, palestras pra mim... Eu vou tranquilo, sempre com suporte. Mas podcast é uma situação nova. Situação nova faz o quê? Me desafia mais. Então, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Não, você tá vai. super bem, tá? Olha, quando se trata de demanda pessoal, de eu lutar pelos meus direitos, aí eu já tenho um empecilho muito grande. Então, quando eu tive crise, eu fui pro banheiro da faculdade, uma colega foi lá me ajudar, outra chamou a psicóloga da instituição, e eu trancada, eu não queria sair. Porque ir lá e falar, olha, eu preciso de ajuda, tipo, para um autista é muitas vezes mais difícil do que sofrer sozinho. Então, muitas vezes a gente prefere sofrer sozinho do que pedir ajuda. Porque pedir ajuda, e principalmente quando a gente fala de diagnóstico tardio, porque você já está tão acostumado a não ter ajuda, a ninguém te entender, que pedir ajuda parece que você nem merece, sabe? Ou então que você vai incomodar. Então, eu não pedi ajuda, não. Eu não sabia. Foi a minha colega que me ajudou. Aí, essa professora me apresentou o NAAP, me apresentou a parte, né, da Estácio, que oferece suporte. Então, é dessa forma. Mas, para um autista, ele sozinho, buscar suporte para ele mesmo, lutar pelos próprios direitos, é muito difícil. Deus mandou anjos, né? Deus mandou anjos, né? Que são as amigas, né? Eu tô nessa luta ainda, mas eu ainda até hoje nunca consegui desenvolver essa habilidade. Muito bom você estar aqui no podcast, sabe por quê? Ó, vocês aí, ó, que achavam que ela era toda tímida, ó. Fala bem pra caramba. Eu tive que trabalhar, tá? Oratória, fiz workshop, fiz muita aula. Eu não posso fazer todas as terapias que eu necessito. O que eu faço? Eu busco conhecimento por mim mesma. Então, a questão da oratória era muito prejudicada em minha, né, as palavras, saber colocar as palavras. Então, assim, o português, até porque eu tive muita dificuldade na aprendizagem, né? Então, eu até uns 10 para 12 anos, eu não lia praticamente nada. Assim, texto, entender, ler e compreender interpretação, para mim, era extremamente difícil. Então, eu tive uma alfabetização bem tardia. E isso se estende, se reflete ao longo da vida. Então, quando eu lembro na faculdade de pedagogia, teve um workshop sobre oratória, eu conheci o Moribe Macedo, que foi o que mais me ajudou, assim, o jornalista Moribe Macedo, ele ainda dá
esses cursos de oratório, né? Eu acompanho, inclusive. Eu fiz esse workshop com ele, peguei a apostila dele, li várias vezes, comecei a pesquisar no YouTube, na internet, como melhorar a fala, a postura, o olhar, porque sustentar o olhar é algo que eu tenho muita dificuldade. É comum no autismo, não são todos que têm essa dificuldade, né? Em fazer contato visual, para mim, era difícil, mas sustentar o olhar era ainda mais difícil. E falar de uma forma correta. Era tudo muito difícil para mim. Então, eu comecei a fazer essas aulas, buscar conhecimento, ler mais. E aí, eu fui melhorando um pouquinho. Gente, melhorou. nota 10, nota 1000. Eu tô até passando mal. Me conta aí Muito como feliz, é que é. muito feliz. Como é que foi o processo de maternidade? Gente, Como é que foi? o processo de maternidade foi uma coisa. Então, assim, né? Eu não sabia que eu era autista. Então, assim, primeiro que eu não pensava que ia engravidar na primeira vez, que eu não tive essa questão da educação sexual em casa, né? Então, eu sofri vários tipos de abuso sexual. Eu sofri violências diversas. Mas, assim, eu engravidei da minha filha, eu estava namorando e achando que eu ia engravidar de primeira. Engravidei. E aí veio a novidade, né? A notícia. O pai dela é um pai bem presente. Mas eu não sabia como era que ia ser aquele processo, eu não entendia nada, como era que ia ser a educação. Eu só sabia de uma coisa. O que eu sofri na minha infância, a minha mãe foi uma pessoa muito esforçada, muito dedicada. Ela parou de trabalhar para se dedicar a mim. No primeiro ano, ela trabalhava como doméstica aqui, né? Acho que era em Copacabana. E aí, ela me deixava lá no Zona Oeste com a minha tia, só podia ir em cada 15 dias para me ver. Então, ela só me via 2 vezes no mês. Por isso, ela se mudou para o Nordeste, foi trabalhar no interior, na roça, porque ela queria se dedicar a mim. E era difícil para ela fazer isso aqui, né, dessa forma. Então, eu tive esse contexto de educação. Então, assim, educação sexual não era algo que eu tinha em casa. Educação financeira, educação emocional e sexual, eu digo que são as 3 áreas de educação que nós deixamos muito a desejar. Geralmente, como pais, né? A gente sabe que tem pais que realmente têm toda essa instrução, mas muitos não têm, não buscam. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falava assim pra mim mesma, como é que eu vou educar essa criança? E aí eu fiquei perdida. Eu lembro que eu falei com uma amiga da igreja, que era esposa de um pastor, a qual eu estava frequentando, e ela me deu 2 livros sobre educação. Daí pra frente, pronto, eu fui lendo vários e adquirindo outros e outros, mas eu falhei muitas vezes, né? Nós pais falhamos e tá tudo bem, você não tem que usar a culpa, ela não pode servir pra te limitar, pra te definhar, deixar você arrasado. Não, você tem que olhar pro processo de culpa. Nossa, eu errei nisso, errei. Mas por que você nota que você errou? Porque hoje você avançou. Então, você tem que ver isso como positivo e não ficar se matando por dentro. Nossa, talvez se eu tivesse feito melhor. Sim. Mas esse sim, você fala hoje porque você tem um nível de conhecimento diferente. Então, você precisa se perdoar, se acolher e entender que para aquela época, provavelmente, se você é uma mãe esforçada, um pai esforçado, você fez o melhor que você pôde para aquela época. E hoje, o que você pode fazer de melhor? Então, é daqui para frente, daqui para trás passou. Né? Então, assim, eu tive minhas falhas, mas eu busquei oferecer o melhor para minha filha, eu busquei muito conhecimento. Só uma coisa que a gente estava conversando essa semana, ela falou, mãe, uma coisa que você não me ensinou, que você não tem, e também não me ensinou é maldade, porque do jeito que você é bobo e as pessoas te enganam por conta do autismo, como você não soube me ensinar essas maldades, eu tô aprendendo sofrimento. Então, assim, foi muito difícil, a gestação dela foi muito tranquila, mas o parto foi muito difícil, por conta que eu tenho transtorno de processamento sensorial, então eu tenho sensibilidade extrema à dor, à claridade, a barulhos, a excesso de estímulos. Então, assim, eu sofri muito. Eu tive minha filha em um hospital público, não por ser hospital público, tem profissionais maravilhosos, mas, assim, o meu atendimento, especialmente naquela época, não vou citar nomes por uma questão ética, né? Não vejo necessidade. Também entendo que para aquela época, aquele profissional talvez tenha feito o melhor que ele pode, né? Que ele podia para aquele momento. Mas, assim, eu fui vítima de muita violência, assim, no meu parto, sabe? Palavras do tipo, se ficar gritando, vou deixar você se virar aí sozinha, não sei o que, essas coisas, sabe? Abuso obstétrico mesmo na hora do parto. Foi muito triste. Mas, assim, eu não fico olhando pra isso e focando, por quê? Por quê? Não, já passei essa fase. Eu penso, graças a Deus, né, que eu acredito muito no meu Deus, que Ele me sustentou naquele momento. E eu passei por isso. Minha filha é uma bênção, canta na igreja, adora a Deus. Não sei se todos são cristãos, você que nos acompanha, mas nós somos. Então, assim,
ela canta na igreja até hoje, tem um ministério, né? Eu prego, ela canta, a gente dá palestra, ela canta, e a gente segue esse ministério em várias igrejas, assim. Então, na minha barriga ainda, eu orava por ela a Deus, consagrava ela ao Senhor, e botava louvores para ela ouvir, e eu falava para Deus, Senhor, que a minha filha nasça com o dom de cantar. Porque eu acho que eu não vou ter condições de pagar aula de canto para ela ainda, mas que ela nasça com esse dom. Porque no que depender de mim, eu vou orar e vou botar música para ela ouvir, vou ensinar ela um coralzinho, e assim eu fiz, e é uma bênção. Então, assim, esse processo eu só não quis mais ter outro filho, porque a demanda é grande, né? Mas, assim, é isso. Que história linda! Que história linda! Eu também tenho outros 3 filhos, que são, eu falo que são meus filhos do coração, que eu ajudei a cuidar quando a mãe deles não pôde, por uma questão pessoal dela. E aí, eu fiquei alguns anos cuidando deles, sim, entre 5 a 7 anos. Eles me chamam de mãe também, eu falo que são meus filhos do coração, afetivos. E eu amo muito. Que lindo. Pessoa ali, na alma linda. Eu errei muito também, né, gente? Com eles que era muito nova, assim, com 20 e poucos anos, com 4 crianças. Não sabia muito, mas assim, Deus teve misericórdia, sobrevivemos. Sobrevivi! Eu buscava sempre ler para melhorar. Na época eu não sabia que eu tinha autismo TDAH. Descobriu com qual idade, você lembra? O TDAH tem mais ou menos uns 12 anos. O autismo que a gente começou a investigar tem uns 2 para 3 anos. Nossa, bem recente. Que começou. Então você passou a faculdade sem saber. Eu tive adaptação porque a própria instituição era inclusiva, né? Os professores eram muito acolhedores. Eu conhecia a coordenadora, conhecia alguns professores. Então, assim, eles me ajudavam, falavam da minha dificuldade, talvez por causa do TDAH, que era o único que eu tinha certeza no momento. Mas, assim, as dificuldades são imensas. Foi mas são libertador? possíveis. Foi libertador. O diagnóstico, ele tem 2 vertentes. Depende do psicológico de cada um. Ele pode ser limitador ou norteador. Por quê? Ele é norteador. Ele é para ser norteador. Mas dependendo de como você esteja, você pode entender aquilo como um limitador. E não é um limitador, não é para ser assim. E não deve ser assim. Mas se a pessoa está nessa visão, se você acha que, se você recebeu o diagnóstico tardio, você que nos vê também, não entenda que ele é um limitador. Ele é um norteador, por que norteador? Porque ele vai te dar um norte de que, olha, tá tudo bem se você não consegue ir por esse caminho, mas tem outra opção. Você pode ir no seu caminho, no seu tempo, porque esses 2 caminhos vão levar ao mesmo lugar. Tudo bem que aqui é mais rápido, você vai cortar umas voltinhas, mas é possível você chegar. E tá tudo bem. E vai chegar. Você né? chegou. Tô caminhando. Então, Edilene, para pais e educadores que estão nos ouvindo agora e suspeitam de alguma dificuldade de aprendizagem das suas crianças, né? Quais seriam, assim, os primeiros sinais de alerta? Suspeitam de? Que tem alguma dificuldade de aprendizado, está observando tem uma questão ali na escola, não está indo muito bem. Quais são os sinais de alerta? É só a dificuldade de aprendizado ou tem mais alguma outra coisa? Então, o que eu aconselho, se tem essa dificuldade, é olhar o contexto familiar. Primeiro, como que está o sono da criança, como eu já falei, vou repetir. Você acha que seu filho está com dificuldade na aprendizagem, na concentração, desinteresse pelo aprendizado? Vamos analisar como que está o seu relacionamento com o seu cônjuge em casa. Porque se tem atrito na presença da criança ou não, mas se reflete de alguma forma na criança, veja como está o seu relacionamento, se você é assim. Se você é mãe solo, analise como que você está, se você está conseguindo dar conta da demanda de ser mãe solo e entender o contexto dele. Outra coisa, você entende a faixa etária que a seu filho se encontra? Você entende se ele está na infância, na segunda infância, na pré-adolescência, na adolescência? Porque as demandas, elas mudam conforme a faixa etária. Você compreende isso? Será que você está agindo conforme essa demanda? Não entendo, então eu vou procurar entender um pouco disso. Alguns passos. Então, você vai analisar quais são os passos, quais são as áreas que você vê que pode estar em defasagem. Como que está a alimentação? É uma criança que tem uma alimentação saudável? Como que quer e na hora que quer? Como que é esse processo para ele ir para a escola? Ele tem que acordar muito cedo, tem uma jornada longa de ônibus até chegar à escola? Ou não, ele já tem dificuldade no sono, não dorme bem, e aí por isso ele já vai cansado. Qual o horário que ele vai dormir? Qual o tempo de tela que essa criança está tendo? Porque o excesso de telas vai desestimular o interesse pelo aprendizado. Entende que você está aqui numa tela com tudo colorido, cheio de estímulo, dopamina sendo liberada constantemente, e aí agora você vai ficar sentado, lendo um livro e escrevendo.
Qual vai ser o interesse? Tende a ser reduzido. Tanto é que pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nem se recomenda tela antes dos 2 anos. E tem aí eles dão as orientações de telas, tempo de tela, conforme a faixa etária. Eu ainda reduziria. Eu ousaria arriscar, quem sou eu para ir contra, não é contra, é só uma sugestão pessoal, ainda reduzir, inclusive, esse tempo. E se deixar naquele tempo, quais são os tipos de programa que essa criança está assistindo? Ah, Edilene, mas meu filho só vê programa infantil. Beleza, mas é um programa infantil de acordo com a idade dele? Também está condizente com seus princípios? Então, a gente tem que considerar esse contexto. A alimentação, aí tá, já vimos tudo isso. Não, isso aí tá tudo ok, a gente está trabalhando, tudo bem. Agora vamos para a questão dos profissionais. Se você suspeita que, independente disso, ele ainda assim apresenta dificuldade, procura um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo clínico, um psicólogo. Agora, vá por uma boa indicação de referência e de confiança. Isso, inicialmente. Isso aí, gente. Uau! Uma aula, hein? Uma aula. Ok, eu acho que já acabaram as perguntas, Eu meninas? acho que já acabaram. Acho que a gente está na hora da gente brincar. Então, bora! Então, bora. Topa brincar? Sim. Vamos fazer lá o nosso Sad Pong? Olha, você me dá uma cola aí, porque eu nem sei onde estão as minhas Qual a perguntas minha mais. cola, gente? Eu acho que eu vou negar. Acho que eu vou negar. Outro tá ali também. Ela é a prevenida. Vamos lá. Uma palavra. Amor. Ih, Amor, eu acho que é a base para tudo. Um livro. Simplificando o autismo. É o que a gente precisa. algo inesquecível. Ser mãe. Eita, Ai, que linda. que lindo. Uma saudade. Uma saudade é minha mãe, porque ela mora longe e sempre tô com saudade. Manda um coraçãozinho Te pra amo, ela. mãezinha, e a minha irmã, meus sobrinhos. Uma referência. Uma referência, minha mãe, porque eu consigo ver além dos erros dela, o esforço. E ela sempre me orientou, filha, isso aqui é uma questão pessoal, tá, pessoal? Muito pessoal. Se você escolheu ter filho, quem tem que educar é você, não a creche. Então, assim eu fiz e eu não me arrependo, faria de novo. Eu parei, inclusive, de estudar, de trabalhar para me dedicar. Eu tinha essa possibilidade, lembrando que se você tem essa possibilidade, né? Eu tinha essa possibilidade. Então, eu parei, me dediquei à educação dela, assim. Eu voltei a estudar e trabalhar quando ela já estava com 14 anos. Ela ainda sentiu muito. Não, mãe, eu não quero, fica mais comigo. Então, assim, eu não me arrependo. E um sonho? Um sonho, concluir a minha faculdade de psicologia, que está sendo um grande desafio para mim. Em breve ela virá aqui dizer que tá formada, viu, gente? Com certeza, aquela foto do com Canudo, certeza, que não teve possibilidade Um por causa sonho da aqui pandemia. na Terra, né? Mas se for falar de princípios cristãos, meu maior sonho é estar com Jesus, né? Amém. Isso aí. Isso aí. Graças a E Deus. sua mensagem final para os nossos ouvintes? Se você tem uma dificuldade, não deixe que ela te limite, deixe que ela te norteie. Se respeite, se acolha, busque autoconhecimento. Olha para a cruz, que é a nossa referência, autoconhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. E autoconhecimento emocional, psicológico, né? Buscar ajuda, ler é a principal. Ai, Nossa, gente, que tá. lindo! Merece Temos aplauso, mimos, gente. temos mimos para ela? Temos muitos mimos. Obrigada, meninas. Vamos lá. A Florzinha tá com a Dayane. Dayane, Ai, que ela Eu quer não ser a sabia a última. cor que você gostava. Eu amo flores, todas as cores. Então acertamos. É uma orquídea? É. Linda, ela é uma orquídea. Representando toda a nossa gratidão. Isso. E aqui Que tem um bom. mimo também, aqui dentro. Ai, que lindo. Pra Obrigada. você. É pra abrir É pra não depois. ficar na Fica frente. à vontade, Pode abrir. pode abrir. Pode abrir. E aí, você gostou de participar de um Gente, podcast? Eu amei, eu tava tensa. Ah, que bom. Obrigada. E eu peço desculpa a vocês, a você que nos assiste. Eu deixei a desejar em algo, Que se eu acelerei, isso. porque por conta do meu transtorno, às vezes a gente, mais que a gente se esforça, às vezes a gente não consegue corresponder, né? Ninguém percebe. É. Por isso que eu perguntei, porque não dá pra perceber. Desde quando a Cicléia falou comigo, eu já comecei a pesquisar tudo, investigar, me preparar, ter meu script mental, que isso acontece muito. Autistas são assim, eles montam tudo que vai acontecer para dar Planejamento, previsibilidade. né? É. Ó, nos bastidores tem gente muito orgulhosa, né? Com certeza. Ai, gente, que fofo, não acredito. Eu tava olhando essa canequinha desde que eu cheguei, que linda. Ah, Você é a nossa agora é C3D Cast.
A gente nem podia tirar uma foto depois eu segurando, Vamos, né? com certeza. E o seu consultório? O pessoal está querendo saber onde é que a gente acha novo você. Instagram também, É. Então, eu atendo na freguesia, mas como eu falei, né? Eu estou me despedindo assim dos meus clientes, estou fazendo os encaminhamentos conforme as necessidades, a gente está fazendo tá no processo, porque temporariamente eu vou dar uma pausa nos atendimentos presenciais, vou ficar só no online por conta da demanda da faculdade e do curso, e venho começar depois os estágios. E como exige muito de mim, eu tenho que aceitar que eu tenho algumas limitações para o momento, para conciliar tudo, então depois eu retorno. Mas a princípio eu ainda estou finalizando meus atendimentos, eu atendo no Transformação, que é aqui na Barra, e também no espaço Interação. E na freguesia, no Connect Office, no nosso espaço, e no atendimento social, que é para as pessoas que têm assim, um pouco mais de dificuldade financeira, né? No Centro de Influência Espaço Novo Tempo. É por isso, Meu gente. Deus, É muito muita atendimento, coisa, é muito faz legal. Psicologia, é muita coisa. E o Instagram de novo, deixa de novo o Instagram, o pessoal te seguir, né? Te acompanhar. @terapeuta autista com 2 As no final. @terapeuta autista A. Isso aí. E você que gostou, porque eu sei que você gostou. Ah, não falei que era bom? Você vai lá, compartilha. Vai lá, deixa um joinha, um coraçãozinho, nos ajuda. Mostra aí para todas as suas amigas que têm filhos atípicos e não atípicos. Os típicos também precisam de um acompanhamento desse. Então, colabora conosco, porque esse trabalho é muito lindo, é top demais, não é, meninas? Com certeza. Muito top. Não esquece de ativar o sininho, não, né? Esqueci do sininho, gente. Plim, plim, ó. Divulga o nosso canal, viu, pessoal? Ajuda a gente, essas meninas lindas. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Andam falando por aí que esse é o podcast mais inteligente do Brasil. E eu estou acreditando. Olha o nível dessa convidada. Não é mesmo, meninas? Isso aí, então, isso, gente. fica aí todo mundo com Deus e Até o próximo, até o pessoal. próximo podcast. Tchau. Obrigada, meninas. Então vamos orar. Senhor amado Deus querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta tarde, te agradecer pela vida da nossa convidada tão especial no dia de hoje. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor venha usar a nossa vida, a nossa boca para conduzir, para orientar as famílias, as mães atípicas, as pessoas que estão necessitando desse conteúdo. Queremos te pedir que nada venha a ser falado que não seja da tua vontade. Toma a frente, Senhor, neste trabalho e nos ajuda a propagar a tua graça, o teu poder e o teu amor nas nossas vidas e na vida daqueles